Olá pessoal, vamos dar início então ao atendimento de Renata. Esse primeiro atendimento, lembrando que o nome dela obviamente é um outro. Também ocultamos algumas poucas informações para proteger a identidade dela. E eu fico muito feliz em poder trazer exemplos de atendimentos reais para vocês. Até porque o atendimento, uma simulação que eu montasse, certamente eu tentaria florear para deixar o atendimento mais interessante, mais dinâmico. E aqui nós temos situações reais, como as pessoas nos procuram, o que as pessoas trazem, e daí nós podemos pensar nossas possibilidades de atuação. Então, a sugestão da colega de gravar com a tela de lado, achei realmente melhor. Vou gravar desse modo e vou passar um pouco mais rápido as imagens. Então, se você não ler ou ficar muito rápido, você vai dando pausa e vai lendo no seu tempo, ao invés de eu mesmo deixar um tempo e de repente eu deixar tempo demais e ficar chato para você ver o vídeo. Então eu vou passando e você vai sempre usando pausa para ir acompanhando as mensagens de texto. Aqui eu já fiz o contrato inicial com ela, representado no módulo anterior em contrato inicial, caso 3, Renata. E aqui começamos. Geralmente eu questiono se a pessoa já fez psicoterapia, porque aí eu tenho uma noção que é uma pessoa que já conhece sobre o processo, já vivenciou. Caso contrário, eu preciso explicar um pouco sobre como é o processo, sobre a minha abordagem, talvez questões mais práticas de duração. Ao final do atendimento eu vou precisar ter um pouco mais de atenção para ir amarrando com a pessoa já a próxima sessão, explicando para ela que existe uma descontinuidade entre o primeiro e o segundo atendimento, mas que nós retornaremos. Então já vou identificando com ela quais são as pontinhas que nós vamos deixando para o próximo atendimento. Então por isso que geralmente eu questiono sobre o fato de já ter feito ou não psicoterapia. Aqui ela fala que é estudante de psicologia do 8º semestre. E aí é um momento da gente construir esse vínculo, né? Eu falo que legal, qual semestre? Ela falou 8º, quase formada. Parabéns. Aqui eu havia perguntado a ela sobre a decisão de procurar psicoterapia, no mesmo momento em que ela escreveu, falando sobre o processo turbulento na formação dela. E aí o legal do chat é que depois a gente pode marcar a conversa para o lado e responder. Então a gente não se perde. E aqui eu vou empatizando, imagino muitas adaptações no curso. E que ela responde a minha pergunta. Aqui ela se refere ao projeto, porque eu fiz uma postagem na minha rede social falando que eu atenderia 3 pessoas por 8 sessões, gratuitamente, e que eu precisava desse atendimento para o curso. Então, todas as pessoas que eu mostro aqui se interessaram pela ideia. Ela fala sobre o trabalho, fala que seja logo. Eu coloco verdade. Então é uma pessoa que tem uma linguagem descontraída.
Aqui uma grande dica. Algumas pessoas entram já com um discurso direcionado. Queria falar sobre o meu processo de divórcio, o que aconteceu, e eu estou me sentindo assim, assim. Aí você já tem uma linha, então, de pensamento para seguir com ela nesse primeiro atendimento. E outras pessoas fazem psicoterapia por oportunidade. Então, de repente, alguém que sentia que precisa fazer psicoterapia, em determinado momento busca o profissional, mas a pessoa não traz com muita clareza um tópico em específico. Então, um modo de organizarmos isso e um macete até para trazermos já alguns pontos importantes à baila uma tarefa como essa. Eu peço a ela, vamos começar de um modo diferente, faça alguns tópicos sobre situações que você sente que nós vamos precisar conversar durante o processo. E aí eu dou algumas diretrizes, algumas áreas, por exemplo, tópicos na área familiar, tópicos na área de relacionamento amoroso, relações interpessoais, autoestima, vida acadêmica. O que nessas áreas você sente que nós precisamos conversar? Esse mesmo exercício, às vezes, eu utilizo no atendimento presencial. Isso é legal porque traz resultados interessantes. Aquela pergunta, mando agora? Eu falei sim. Se necessário, depois você completa. E aí ela traz esses tópicos: demonstração de afetos, melhoria na comunicação, confiança em si, ansiedade. E ela traz um outro ponto importante: não pensar que as pessoas estão sempre criticando. E eu acho legal o modo como ela arruma, porque ela fala que ela é quem pensa que as pessoas estão criticando. Certamente, em algum momento, vamos voltar a falar sobre isso. Eu pergunto se tem outros tópicos. Ela fala, agora exatamente não. Questiono como ela se sente falando comigo. A todo momento eu busco esse feedback, sobretudo no primeiro atendimento. Ela fala confortável. Isso é bom. E a ideia dos tópicos, então, abre para a gente um leque de possibilidades e caminhos também de diálogos, de intervenções, que certamente podem se estender por várias sessões. Eu pergunto, nesse primeiro momento, qual desses ou outros temas podemos explorar? E ela fala, acredito que falar sobre as críticas alheias. E aí nós, de fato, adentramos esse tópico. Eu vou passando, vocês vão pausando se necessário. Aqui eu questiono com ela se ela já conversou sobre isso nos processos anteriores, o que ela traz, né? Para não desprezar todo o trabalho que possa já ter sido feito com colegas anteriores. De repente ela nos traz também informações valiosas. Pergunto a ela se eu posso mandar um áudio e eu mando. Então, você é estudante de psicologia, 8º semestre, compreende um pouco da ideia de um processo psicoterapêutico. Eu trabalho com Gestalt terapia. A característica principal da Gestalt terapia é nós fazermos um processo em conjunto. Então, baseado nesse modelo da Gestalt terapia, a ideia não é que você me dê muitas informações e depois eu lhe dê um feedback de impressões ou recomendações,
mas nós vamos construir juntos toda a experiência, todo o pensamento, toda a visão sobre você. Então sempre eu vou estar lhe convidando para a gente refletir sobre determinados aspectos. Então tudo aquilo que me ocorrer, eu vou lhe questionar e nós vamos juntos fazer essas investigações, conversar sobre cada um dos pontos. Nunca eu vou estar um passo à sua frente. Então sempre eu preciso lhe arrastar comigo dentro das minhas indagações, e você também, à medida que determinadas coisas forem ficando claro para você, você vai compartilhando comigo para que a gente vá construindo então esse modelo de experiência, tá bom? E aí ela traz algumas informações. O melhor que nós podemos fazer no primeiro atendimento é ouvir, compreender, acolher. Direcionar o pensamento. Ela sempre traz esses aspectos relacionados à mãe dela, e aqui ela fala, teve uma vez que ela foi para a escola com uma sombra, e isso gerou um escândalo, enfim, envolveu o pastor e tudo. Aqui ela percebe que se cobra, percebe também que cobra essa rigidez das pessoas que vivem ao seu redor. Aqui em cima eu trago um tópico que havíamos deixado de lado lá em cima, anteriormente, e aí eu trago para a gente continuar. Essa é uma vantagem do atendimento via chat. Você pode marcar a mensagem e de repente ir redirecionando o diálogo. Novamente faço isso aqui, trago uma outra fala dela para um momento pertinente. Sempre eu vou buscando mais informações, compreender melhor a situação, à medida em que eu permito que a pessoa também se expresse, e à medida que ela vai me contando, ela vai também se ouvindo. Isso é muito bom para que ela vá se dando conta de suas experiências, tomando consciência das coisas que estão acontecendo. Sempre também eu vou colocando, entendendo, sim, ok.
Naquela atrás que a igreja, o pessoal sempre chamava a atenção. Se atrasasse, eu perguntei se chamavam a dela ou se já chamaram. Ela fala que não, porque ela sempre cumpria. Esse risos aqui é porque eu combinei com ela que eu a chamaria de Renata em algum momento, que não é o nome dela. Novamente eu prefiro mandar um áudio. Quando, por exemplo, nessa situação você diz que devido a alguns fatores você optou por não participar de algumas reuniões, de não participar de alguns eventos, porque você não queria e acreditava que não deveria estar lá. E aí eu perguntei em seguida, mas aí você se sente bem quando faz isso? Você fala não. Então nós temos um conflito muito claro. E talvez essa situação sirva de exemplo para outras situações que acontecem, que por um lado você exerce uma decisão sua, exerce uma atitude baseada na experiência, baseada no pensamento, mas por um outro lado existe uma partezinha de você que te culpa por isso, que insiste em te falar que você não está fazendo a coisa certa. E aí nós precisamos colocar esses dois lados, né, essas duas faces suas, esses dois pontos de vista em um diálogo. E aí cabe muito a gente compreender quem é você, compreender o que você pensa, o que você acredita e quais são os passos necessários para a gente. Ela tem que uma linguagem sempre mais informal, risos, emojis. E aí eu também retribuo de igual modo. Também porque eu me sinto à vontade para isso. Geralmente eu evito muito emoticon, porque às vezes a interpretação sobre a mesma carinha é diferente. Então eu prefiro os signos mais universais. E aí que chega em determinado momento, eu falo com ela, falaremos mais sobre nos próximos capítulos. Acho que estou satisfeito por hoje. Geralmente eu encerro desse modo. Satisfeito por hoje, cena dos próximos capítulos, ficamos por aqui. Vocês, como vocês que atendem, fazem o fechamento de vocês das sessões, e quem não atende ainda, o que pensam sobre esse modo meu. Então falo, acho que estou satisfeito por hoje. Ela fala certo. Eu abro então, tem algo mais que queira trazer hoje? Se não, continuamos na próxima sessão. Geralmente eu vou sempre encaminhando o atendimento quando há necessidade para um processo, falando, olha, é importante
falarmos sobre isso em alguma sessão, tal. Enfim, aqui eu já vou combinar com ela então outro horário. Vamos lá para o fórum então. E gostaria de ouvir vocês com relação às impressões sobre esse atendimento. Um abraço, até lá.